Olá, meu nome é Tânia Sara Conrad. Vou falar um pouco para vocês hoje sobre o componente curricular da história do Brasil, fazendo um recorte aqui para a gente falar um pouquinho sobre a história política do Brasil, bem especificamente o período denominado pela historiografia como Era Vargas, que foi o período em que Getúlio Vargas foi presidente do Brasil. E aí a gente tem aqui um período da história de 15 anos de história do Brasil para serem contados. E, obviamente, como a gente não tem tempo hábil para falar sobre esses 15 anos, a gente vai falar especificamente sobre o governo constitucional de Getúlio Vargas, que é um governo que foi pautado aí na criação e na promulgação de uma Constituição Federal. Inicialmente, para a gente se sentir um pouquinho instigado com esse conteúdo, eu convido vocês a analisarem comigo essa figura que eu trouxe aqui. Ela é uma figura criada, obviamente ela não é uma pintura, ela não é uma fotografia, ela é uma pintura. Nessa pintura que a gente observa, então, a figura, esse aqui é o Getúlio Vargas, então, a gente tem ele aqui numa relação bastante amistosa com duas crianças, e essas duas crianças lançam para ele esse olhar de admiração, muito admiradas com a figura de Vargas, como que felizes por estarem com Getúlio Vargas, nesse momento, estarem próximas dele. Então, a gente tem aqui, obviamente, essa construção de uma figura bastante popular e bastante adorável, bastante amada desse Getúlio Vargas, que foi o presidente do Brasil. Então, a gente observa aqui, antes de entrarmos no período da história que fala sobre esse governo constitucional de Vargas, nós vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu ali antes, bem brevemente, só para a gente entender nesse momento o que estava rolando na história aqui do Brasil. Vargas, ele alcançou o governo em 1934, ele se tornou o presidente da República através de um governo chamado Governo Provisório. Então, obviamente, não foram eleições diretas que o colocaram no papel de presidente do Brasil, mas é importante que se compreenda aqui que ele assumiu o governo de forma não direta, tá? Ele entrou aí nessa modalidade provisória. Ele nunca escondeu de ninguém que ele não tinha o objetivo de ser um presidente provisório, e sim um presidente do Brasil, aí pelo tempo em que ele conseguisse. Durante esse governo provisório, ele governa por meio de decretos-leis. Então, a gente não tem a figura de uma Constituição Federal. E a sociedade brasileira, naquele momento, estava sedenta pela presença e pela existência de uma Constituição. Então, passa pelo período da Revolução Constitucionalista, e em 1934 existe a promulgação dessa Constituição de 1934, onde o povo brasileiro vai ser alcançado pela vigência de uma Constituição. Por que isso é importante, gente? Qual que é a importância para nós brasileiros entendermos que nós temos uma Constituição vigente? Para o cidadão brasileiro, a vigência de uma Constituição Federal garante direitos fundamentais e que não podem ser retirados, não podem ser feridos, porque estão protegidos pelo texto constitucional. Então, naquele momento, a sociedade, ela clama pela promulgação de uma Constituição. E é o que acontece. A Constituição de 1934, ela surge, e surge com muitas inovações. Por que a gente escolheu esse recorte para falar hoje? E por que esse assunto é tão importante? Porque essa Constituição de 1934 traz para os brasileiros alguns direitos pelos quais eles já estavam lutando há algum tempo. Vejam bem. A mulher passa a votar a partir do ano de 1934, com a promulgação dessa Constituição. A mulher é tida, então, como uma cidadã brasileira, porque até então a mulher não era considerada civilmente capaz de optar, de escolher, de votar no próprio candidato. Então, nós temos a figura do voto feminino aqui surgindo como um importantíssimo direito que foi garantido às mulheres. Tá? Além de que esse voto passa a ser secreto, rompendo com aquele modelo de governo que trazia o voto de cabresto, que era colocado no poder por meio desse voto não tão livre, tá? Então o voto passa a ser livre, passa a ser secreto, as pessoas têm mais acesso a uma democracia como deveria ser.
Tá? Então, nós estamos caminhando em direção a um Brasil mais democrático a partir dessa Constituição. Além de que é importante a gente lembrar que é criado nesse momento, então, a Justiça Eleitoral, que regulamenta os processos eleitorais no Brasil. Obviamente, até hoje a gente teve algumas alterações, mas é importante que se mostre que existe essa democratização no Brasil, nesse período, tá? Além do que, essa Constituição ela traz também o ensino primário e gratuito, garantindo a educação aos brasileiros, então, que essa educação que chegasse aos brasileiros, inclusive de forma gratuita. Isso é muito importante que a gente compreenda, tá? E mais, um outro direito muito importante que foi trazido para dentro da sociedade brasileira naquele momento são os direitos trabalhistas. Vejam só, até então a gente não tinha no Brasil uma jornada de trabalho regulamentada. Então, com a Constituição de 1934, surge também a consolidação das leis trabalhistas, das leis do trabalho, que regulamenta a jornada de trabalho de 8 horas diárias, intervaladas, as 44 horas semanais, as férias remuneradas, o descanso semanal remunerado, tudo isso trazendo o quê? Um afago para os clamores da classe trabalhista, que naquele momento era o quê? A grande massa no Brasil, que estava fazendo acontecer o processo de industrialização. O Brasil estava ali com aquela massa trabalhista, aquele monte de trabalhadores clamando por direitos sociais. Então a gente vai viver no Brasil um momento chamado trabalhismo varguista, que é a explosão realmente desses direitos trabalhistas, que muitos deles, inclusive, são assegurados ao trabalhador até hoje. Então, quando você tem lá a sua carteira de trabalho assinada, essa carteira de trabalho e previdência social foi criada durante o governo Vargas e traz, então, essa sensação de pertença do trabalhador para a sociedade brasileira, que ele passa a se sentir realmente um cidadão que possui direitos e que esses direitos devem ser respeitados, acima de tudo. Porém, é importante que a gente faça aqui, novamente, um recorte e que a gente entenda que existe aí uma outra face desse mesmo Getúlio Vargas, que ao mesmo tempo em que traz esse caráter paternalista, e ele é chamado realmente de pai dos pobres, durante um período, logo já no final desse mandato dele, em que ele promulga essa Constituição, Getúlio Vargas, em um plano traçado juntamente com a polícia, alerta os brasileiros em relação ao avanço do bloco socialista para dentro das fronteiras do Brasil, dizendo que o socialismo estava se instalando no Brasil através de um plano que foi intitulado como Plano Cohen. Então, a partir disso, com esse alerta, Getúlio Vargas, ele se fundamenta nessa ideia, fecha o Congresso, cancela a Constituição Federal, passa a governar por meio de um modelo de política ditatorial. Ele passa a ser um ditador. Então, aqui a gente vai ter a censura, a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, que enaltece aí a figura de Getúlio Vargas, que coloca ele como sendo realmente esse homem maravilhoso, que fez muito pelo Brasil e para o qual o Brasil deve muito. Enaltece a figura desse líder e ele passa a flertar com alguns dos modelos nazifascistas que estavam aí borbulhando na Europa nesse momento, tá? Então, Getúlio Vargas aplica esse governo ditatorial no Brasil, fazendo com que exista, então, essa insegurança, porque muitas pessoas são presas, muitas pessoas são exiladas, tá? Então, é importante que a gente entenda aqui que o objetivo principal dessa aula é que a gente possa visualizar que durante esses 15 anos de governo Vargas nós tivemos muitos períodos dessa mesma história, muitas faces deste mesmo presidente, e que cada uma delas nos ensina muito sobre essa postura política, sobre essa questão da geopolítica, o que estava acontecendo no mundo, como Getúlio Vargas conseguiu manobrar entre todas e ele conseguiu dialogar aí com todas as camadas sociais. Por fim, obviamente não cabe a gente passar aqui nesse momento, mas existe um filme chamado Getúlio, que foi produzido no Brasil, os dados técnicos dele estão no plano de aula, e mostra realmente o momento em que Getúlio Vargas tira a própria vida, ele se suicida, e é lido um trecho da carta suicida dele.
e mostrados alguns trechos do momento do sepultamento e do enterro de Vargas, que mostra essa presença massiva de brasileiros, mostrando realmente que ele foi muito adorado e que ao mesmo tempo em que ele é adorado por algumas camadas sociais, ele é odiado por outras. É importante que a gente perceba essa riqueza da história do Brasil e que muito nos ensina, inclusive, sobre política. Então, por isso eu agradeço muito